Por que a carne vermelha é um dos alimentos fundamentais para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças? Porque carne tem proteína, ferro, zinco, vitaminas variadas e ácidos. Tudo que é necessário para manter as crianças ativas e sadias, Bárbara. Pois é, mas tem de tomar cuidado com a procedência, sabia? E é isso que a Butchery 2428 faz. A Butchery 2428 é uma boutique de carnes criada por pessoas que conhecem muito sobre carne. Elas escolhem as melhores e as preparam para venda nas condições ideais. Olha lá no Instagram, @Butchery2428. Butchery se escreve BUTCHERI 2428. Uau! Eu tô olhando o Instagram. Que capricho! Pois é, Babica. E vale uma visita, viu? A Butchery 2428 é muito mais que um lugar para comprar carne. É para conhecer e apreciar a melhor carne. @Butchery 2428. Carne nossa de cada dia. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Babica? Oi! Hoje eu queria conversar com você sobre uma coisa muito especial. Tipo o quê? Liberdade. Liberdade? É tipo quando eu posso correr no parquinho sem ninguém mandar eu parar? É parecido, Babica. Liberdade é o direito de fazer escolhas, pensar o que quiser, sentir o que quiser, falar o que acredita, mas sempre respeitando os outros. Então liberdade é poder ser quem a gente é? Exatamente. E tem uma liberdade que é como o coração da nossa vida em sociedade. A liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Parece coisa de super-herói. Pois é. E é disso que vamos falar hoje. Eba! Mas antes, quem são os ouvintes? Hoje são Luiz, Fernando e a Manu, além do papai Fernando. Tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Oi, Babica. Oi, Bárbara. Babica, Bárbara, a gente gosta do seu vídeo do café do leite. A gente sempre vê quando a gente está entrando de férias. Então a gente gosta dele porque quando a gente está no carro não tem nada para fazer. Então a gente gosta de ver, de ouvir café do leite. Então a gente quer uma camiseta. Daí fala quantos anos a gente tem no nosso nome. Meu nome é Luiz Fernando e minha idade é 7 anos. O meu nome é Manu e eu tenho 5 anos. Beijo. Babica, Bárbara, Luciano, aqui é o Fernando, falo de Curitiba. Queria agradecer vocês, agradecer o Café Brasil, que eu acompanho faz tempo, mas especialmente o Café com Leite, que é uma missão muito nobre de vocês trazer um conteúdo de tanta qualidade, num mundo de tanta baboseira e valores distorcidos, né? O nosso ritual é sempre escutar os podcasts do Café com Leite na nossa estrada de Curitiba para São Paulo. A gente vai escutando cada episódio com calma, conversando em família sobre o que é transmitido, o que não tem preço. Para nós vale ouro. Obrigado, viu? Um abraço, vida longa ao Café com Leite, ao Café Brasil. Que legal! Eles mandaram um vídeo também, Bárbara. E eu adorei o Luiz e a Manu fazendo barulhinho da colher na caneca. Foi lindo, né, Babica? Nós ficamos muito felizes com a mensagem de vocês, viu? E vocês 3 vão ganhar as camisetas do Café com Leite. É só entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp
pra gente combinar o envio, tá bom? Viva! Olha, e se você também gosta do nosso café com leite, mande uma mensagem de voz pra nós. O WhatsApp é DDD 11 91567 0602. Eu vou falar de novo pra você mandar agora, viu? DDD 11 91567 0602. E se a sua mensagem for escolhida, ela pode ser publicada aqui em algum episódio e você também vai ganhar uma camiseta muito especial do nosso programa. Babica, vamos lá para nossa conversa de hoje? Este deve ser um dos episódios mais importantes que já fizemos, hein? Nossa, tanto assim? Tanto assim. Liberdade de expressão é poder dizer o que pensamos, compartilhar ideias, sonhos e até questionar o que está errado. E sem medo de ser castigado. Mas isso não existiu sempre, Bárbara? Não, Babica. Durante muito tempo, e até hoje em alguns lugares, quem dizia o que pensava podia ser preso, proibido ou até pior. Antigamente, por exemplo, se você vivesse um reino, só o rei podia decidir o que era certo. Nossa! E se alguém falasse contra o rei, problema na certa. Ser punido por dizer o que pensa? E como que isso mudou? Muita gente corajosa ajudou a proteger a liberdade de expressão. Quer ouvir duas histórias? Claro que eu quero! Conta, Bárbara! Uma delas é a do Martin Luther King Jr. Ele era um homem que, lá nos Estados Unidos, há mais de 60 anos, lutou para que todas as pessoas fossem tratadas de forma justa, independentemente da cor da pele. Mas não era tudo justo? Não, Babica. Existiam leis absurdas que separavam pessoas brancas de pessoas pretas, escolas separadas, ônibus separados, até bebedouros diferentes. Era muito injusto. Que horrível! E o que o Martin fez? Ele usou palavras, discursos e passeatas pacíficas para lutar contra isso. O discurso mais famoso dele se chama I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Nele, Martin Luther King dizia que sonhava com um mundo onde todas as crianças, brancas e pretas, brincassem juntas, sem ódio. Ele falou com o coração. Falou sim. E porque ele teve a coragem de se expressar, ajudou a mudar leis e a mostrar para o mundo inteiro que a justiça precisa de liberdade de expressão para acontecer. É verdade. Sem a voz dele e de tantas outras pessoas, talvez muita coisa errada ainda continuasse até hoje, viu? E no Brasil, teve alguém assim? Teve sim, Babica. Por exemplo, lá nos anos de 1930, uma mulher incrível chamada Patrícia Galvão. Mas todo mundo chamava ela de Pagu. Pagu? Pagu. Ela adorava ser diferente, sabe? A Pagu nasceu em São João da Boa Vista, lá em São Paulo, e morou muito tempo na cidade de Santos. Desde novinha, ela já queria mudar o mundo. Escrevia poesias, peças de teatro e matérias de jornal para denunciar injustiças. Tipo o quê? Tipo quando os trabalhadores eram maltratados e não podiam reclamar. Ou quando as mulheres não tinham o direito de estudar e votar. Uau! Pagu falava dessas coisas em jornais e em livros, mesmo quando muita gente queria que ela ficasse quieta. E ela ficou quieta? De jeito nenhum. Pagu foi presa mais de uma vez só porque dizia o que pensava. Naquela época, quem falava contra o governo podia ser preso. Mas ela continuou lutando, escrevendo, fazendo teatro e ajudando outras pessoas a também terem voz. Nossa!
Ela era valente como a Mulher Maravilha. Era mesmo, Babica. E além disso, depois que saiu da prisão, ela começou a trabalhar para melhorar a vida das pessoas da sua cidade. Ela ajudou crianças, apoiou a cultura e defendeu o direito de todos a falar e a viver com dignidade. Então a Pagu mostrou que a liberdade de expressão não é só falar por falar. Pode ser falar para melhorar as coisas, né? Isso mesmo. Falar para construir um mundo mais justo, onde ninguém é silenciado só por pensar diferente. Então o Martin falou alto e a Pagu escreveu para mudar o Brasil? Você entendeu tudo direitinho, Babica. Cada um lutou do seu jeito, mas todos mostraram que as palavras têm poder e que sem liberdade de expressão, o mundo fica triste e injusto. Uau! Eles eram muito corajosos. Isso! Mas, Bárbara, fiquei cismada com uma coisa. O que, Babica? Você falou que as mulheres não podiam votar nem estudar? Que história é essa? Ah, essa história é muito boa, mas vai merecer um episódio só sobre ela, viu? Ah, vou aguardar então. Aguarde! Mas sabe onde a liberdade de expressão virou lei de verdade? Deixa eu ver. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Lá, eles fizeram uma coisa chamada primeira emenda na Constituição. Emenda? Mas emendaram o quê? Babica, sabe quando a gente escreve uma lista de regras para brincar, mas depois percebe que esqueceu uma regra muito importante? Tipo, não pode roubar a bola. Isso! Então, a gente escreve uma nova regrinha e cola na lista. Essa nova regra é como uma emenda. A Constituição é a lista de regras mais importante de um país. E, às vezes, a gente precisa mudar ou adicionar alguma coisa nela. Ah, então a primeira emenda é como se eles tivessem esquecido de escrever. Todo mundo pode falar o que pensa. E depois lembraram de colocar? Exatamente, Babica. Eles fizeram a primeira emenda para garantir que ninguém pudesse mandar as pessoas ficarem quietas quando tivessem algo importante para dizer. Como assim? A primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos diz que o governo não pode proibir as pessoas de falarem o que pensam, nem de escrever e nem de se reunir para reclamar ou pedir mudanças. É como se fosse uma super proteção para a liberdade de expressão. Quer dizer que nos Estados Unidos a gente pode sair às ruas para reclamar do governo? Mas e no Brasil? Não pode? Claro que pode, Babica. Mas aqui foi diferente. Quando fizeram a Constituição Nova do Brasil, lá em 1988, eles já escreveram logo no começo que todo mundo tem direito de falar o que pensa. Então eles não esqueceram e depois colocaram? Não. O trecho da Constituição Federal do Brasil, de 1988, que trata da liberdade de expressão, está dentro do artigo 5º, que fala sobre os direitos fundamentais. Diz assim, ó: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que quer dizer isso? Livre a manifestação do pensamento. Quer dizer, Babica, que você pode falar o que pensa. E vedado o anonimato. Quer dizer que você não pode esconder quem é para evitar as consequências do que fala. Ah! É a tal liberdade com responsabilidade? Isso mesmo. E também tem outro trecho muito importante que diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Quer dizer que a gente pode criar, cantar, escrever, pesquisar, fazer arte e se comunicar sem precisar pedir permissão para o governo? Isso mesmo. Quer dizer que não pode haver censura. Ufa! Que bom que pensaram nisso! Muito bom!
Mesmo assim, a gente tem que ficar de olho e proteger essa liberdade, porque às vezes tem gente que tenta calar a voz dos outros. E como a gente pode proteger essa liberdade? Primeiro, respeitando quem pensa diferente. Depois, não ficando quieto quando virmos algo errado. E também, defendendo que todos tenham o direito de falar, mesmo que a gente não concorde. Mesmo quando é uma ideia meio doida? Especialmente aí, Babica. A liberdade de expressão não é só para as ideias que a gente gosta, não. É para todas as ideias. Igual a Elsa no Frozen, quando decide ser quem ela é. Let it go, lembra? Lembro! Ela soltou a voz. É isso. Defender a liberdade é deixar cada um soltar a sua voz, para que a verdade, as ideias e os sonhos possam viver. Mas, Bárbara, se a gente pode falar o que quiser, pode gritar qualquer bobagem por aí? Não é bem assim, Babica. Liberdade de expressão é poder falar, como você mesma lembrou, mas com responsabilidade. Como assim? Imagina que você está num parquinho. Você pode brincar como quiser, mas se começar a empurrar os outros, machucar ou xingar, aí já não é mais brincadeira, certo? Aí vira bagunça feia. Pois é, com as palavras é igualzinho. Você pode falar o que pensa, mas se usar isso para mentir, xingar, ameaçar ou espalhar o ódio, você pode ser chamado para se explicar na justiça, como se fosse o juiz do parquinho dizendo: "Ei, isso não pode." Então, liberdade de expressão é como ter um superpoder. A gente precisa usar com sabedoria, né? Perfeito! Igual ao tio Ben disse para o Homem-Aranha: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Uau! Então minha voz é poderosa. Tem que usar para o bem. Isso mesmo! Bárbara, eu estava lembrando aqui. Não tem aquele amigo do tio Luciano que gravou uns hinos que falam de liberdade? Tem sim, Babica. É o Eliezer Seton. E ele gravou o hino da Proclamação da República. Quer ouvir a parte em que ele fala de liberdade? Quero! Seja um palio de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, da que ouçamos. Lindo! Mas o que ele quis dizer com liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós? Ah, Babica, é como se a liberdade fosse um pássaro enorme, com asas gigantes. Igual a Fênix da Marvel? Exatamente! E quando a gente canta isso, estamos pedindo para a liberdade cobrir todo mundo com suas asas, protegendo a gente de injustiça, de medo, de governos mandões que querem calar as pessoas. Então é tipo pedir um abraço bem grande da liberdade? É isso, Babica. Um abraço que nos deixa fortes, livres para sermos quem somos, para pensarmos, falarmos, sonharmos e construirmos juntos um país melhor. Adorei! Liberdade é tipo nossa super mãe pássaro. Muito bem, pequena Fênix. Liberdade forte que abraça e protege. E agora que aprendemos tanto,
Que tal fazermos o juramento dos Guardiões da Liberdade? Eba! Eu adoro juramentos! Então vamos juntos. Eu prometo respeitar quem pensa diferente. Eu prometo falar com coragem e responsabilidade. Eu prometo buscar a verdade antes de espalhar histórias. Eu prometo defender o direito dos outros de falarem. Eu prometo usar minhas palavras para construir um mundo melhor. Porque a liberdade é o nosso superpoder. E eu sou um guardião da liberdade. Liberdade! Um viva aos Guardiões da Liberdade! Muito bem! Eu sou a Bárbara Stock, guardiã da liberdade. E eu sou a Babica, guardiã da liberdade e avatar da Bárbara que mora no celular dela. Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do Senhor A. E o texto e direção são do Luciano Pires. Ah, mas tá faltando uma coisinha. Você já se tornou um assinante do Café com Leite? É só acessar podcastcafécomleite.com.br e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda ajuda a gente a continuar. Isso mesmo! Você ajuda a gente a continuar fazendo esse podcast com muito carinho. Ah, e lembrando, como a Babica falou, os assinantes têm um conteúdo extra sempre que termina o episódio. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre como podemos proteger a nossa liberdade de expressão. Viva! E hoje, Babica, como vamos encerrar este episódio? Ah, eu vou trazer uma frase do escritor George Orwell. Se a liberdade significa alguma coisa, é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Já acabou café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz.